Glória a Deus. Amém. Nós estamos dando continuidade a esse evento que nós vemos realizando aqui sobre cura divina. Temos tratado até o dia de hoje muitos assuntos importantes na palavra de Deus, que nos leva a uma reflexão em relação ao que a palavra nos mostra e nos revela em relação à cura do nosso corpo. Na semana passada nós falamos sobre da via dolorosa, a mente renovada, o caminho da cruz que gera cura. Aleluia. E nessa noite eu quero dar continuidade a esse tema. Amém? Da via dolorosa, a mente renovada, o caminho da cruz que gera a cura. Então, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23, versículo 26 em diante. Lucas, capítulo 23, versículo 26 em diante. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: enquanto a multidão estava levando Jesus para a morte, Simão de Cirene, que estava naquela hora chegando do campo, foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Grandes multidões o seguiam, e muitas mulheres que lamentavam e choravam por ele. Mas Jesus voltou-se e lhes disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês mesmas e por seus filhos, porque estão chegando dias em que vocês dirão: felizes as mulheres que não tiveram filhos, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Nesse dia todos dirão às montanhas: cai em cima de nós, e dirão às colinas: cubra-nos. Pois se fazem estas coisas à árvore verde, o que não farão quando ela estiver seca? Amém? Glória a Deus. Nós falamos então na semana passada sobre da via dolorosa, a mente renovada, o caminho, aleluia, da cruz que gera cura. A via dolorosa, meus irmãos, ela não foi apenas um caminho de dor, mas havia um propósito naquele caminho. Como eu disse na semana passada, a via dolorosa, segundo os estudiosos, ela tem mais ou menos 600 metros a 650 metros. Foi o caminho que Jesus percorreu ali naquela cidade velha em Jerusalém, naquelas ruas estreitas e pedregosas, aonde a multidão estava ali, a maioria zombando, caçoando, desfazendo da pessoa de Jesus. Então essa via dolorosa, ela não foi apenas um caminho de dor, mas foi um caminho de propósito. Jesus não apenas morreu, aleluia, ele conquistou algo ali. Glória a Deus. A cura física e emocional e espiritual encontra naquela via dolorosa, e ali na cruz, que é o fundamento da obra da cruz. Então a cura física, emocional e espiritual encontra o fundamento na obra da cruz
de Cristo. Amém? A cruz, ela não é um símbolo religioso, ela é um lugar onde o preço foi pago, o pecado foi vencido e a enfermidade foi confrontada. A cruz foi o lugar onde o homem, ele foi reconciliado, aleluia, com Deus, aleluia. Isaías 53, 4 diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Aleluia. Veja, muitos querem o Cristo ressurreto. Muitos querem o Cristo ressurreto, mas não entendem o Cristo sofredor. Aí você pode parar e pensar assim: mas como isso? Eu não estou entendendo. Você vai entender no decorrer, aleluia, dessa prédica. Veja, antes da glória da ressurreição, veio o caminho da cruz, aleluia. O que a cruz representa de fato? Para os religiosos deste mundo, a cruz representa apenas sacrifício, tradição e ritual. Para o mundo em si, a cruz simplesmente representa uma história antiga. Mas para o crente, que um dia experimentou o novo nascimento em Cristo Jesus, que foi gerado pela palavra, aleluia, que recebeu a promessa do Espírito Santo, louvado seja Deus, e tem sobre ele o selo da promessa, a cruz, ela representa o poder de Deus, como está escrito em 1 Coríntios 1:18, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós ela é o poder de Deus, aleluia. Glória a Jesus. Entenda o que foi realizado ali naquela cruz. Ali na cruz, aleluia, foi realizado perdão, justificação, reconciliação, vitória espiritual e acesso à cura do corpo. Da via dolorosa, a mente renovada. Veja, Jesus passou pela dor física, pela dor emocional e pela dor espiritual. Dor física, ele experimentou açoites naquela via dolorosa, ele experimentou espinhos e cravos quando o crucificaram ali no Gólgota. Entenda isso. Dor emocional, ele experimentou humilhação e rejeição. Enquanto ele caminhava ali pelaquela via dolorosa, aquele beco estreito, aonde a multidão ali zombava e o rejeitava, ele estava experimentando essa dor emocional. E ali também ele experimentou a dor espiritual, no qual levou sobre si os nossos pecados, aleluia. Mas tudo isso nos levou a um lugar. Tudo aquilo que Jesus passou, todo aquele caminho doloroso, tudo que ele experimentou ali nas mãos daqueles homens cruéis, daqueles soldados cruéis que não tiveram misericórdia dele, que judiaram, aleluia, muito de Cristo, cuspiram-lhe no rosto, batiam-lhe na face, arrancaram suas barbas, aleluia. Tudo aquilo nos levou a um lugar. E que lugar é esse? A transformação. Amém? Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Guarde isso. Guarde esse versículo, Romanos
versículo 2. Leia esse versículo, medite nele, até que a sua alma, o seu espírito sugue. Aleluia! Assim como uma esponja, você pega ela e coloca ali na água, ela suga toda aquela água ali, ela absorve aquela água. Então faça assim, deixe a sua alma absorver esse capítulo de Romanos 2, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente, ela precisa estar renovada dia a dia, para que nós possamos usar a fé, aleluia, em momento oportuno. Por isso Paulo nos fala, para que nós venhamos a nos revestir de toda a armadura de Cristo, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, aleluia, e o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do inimigo. E esses dardos são lançados aonde? Na nossa mente, aleluia. Por isso temos que renovar a nossa mente, aleluia. Entenda isso, a cruz muda o coração, mas a cura se manifesta plenamente quando a mente é renovada. Aleluia. Entenderam isso? Aleluia. A cruz, ela muda o coração, aleluia, mas a cura, ela se manifesta plenamente quando a mente está renovada, apta para receber a palavra de Deus e crer naquilo que está escrito a respeito da cura do corpo físico. Aleluia. E não deixar com que a dúvida penetre na sua mente e se torne uma pedra, a qual simbolizava aquela pedra que Jesus disse para aquelas pessoas que estavam ali diante do túmulo de Lázaro: retirem a pedra. Aleluia. Muitos precisam retirar essa pedra da dúvida. Muitos precisam renovar a mente. Aleluia. Para que a cura se manifeste plenamente, a mente precisa estar renovada. Aleluia. Porque muitos não vivem a cura. Veja, por que muitos não vivem a cura? Porque creem na cruz para a salvação. Creem na cruz para a salvação. Pergunte para qualquer cristão: você crê em Jesus? Creio. Você crê que Ele te salvou? Creio. Então muitos não recebem a cura porque creem na cruz para a salvação, mas não renovam a mente para viver o que a cruz conquistou para nós. Ou seja, o que Jesus conquistou naquela cruz para nós. Muitos creem na salvação, mas, aleluia, não renova a mente para viver o que Jesus conquistou naquela cruz do Calvário. Aleluia. A mente renovada, ela aprende a confiar no que está escrito, aleluia, na palavra de Deus, em relação à cura do corpo. A mente renovada aprende a descansar em Deus sobre o que está escrito neste livro, nas promessas que este livro nos faz. Aleluia. Então, aprenda a colocar a palavra de Deus acima das circunstâncias. Entenda isso. A cruz não foi um evento histórico apenas. A cruz, ela é atual, ela é viva e operante ainda hoje. Porque Jesus continua curando. Amém? Amém. Jesus, Ele ainda continua curando o corpo, a alma e o espírito. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Ele continua curando corpo, alma e espírito. Ele não mudou. Aleluia.
Ele continua salvando, continua libertando, continua transformando vidas e também continua curando os enfermos. Aleluia. Aleluia. Entenda isso. Se Jesus suportou a dor naquela via dolorosa, se Ele levou sobre si as enfermidades, tanto minha quanto suas, se Ele derramou seu sangue ali naquele Gólgota, então, meus irmãos, você não precisa carregar o que Ele já levou. Você entendeu isso? Aleluia. Nós não precisamos carregar o que Jesus já levou. Aleluia. Mas muitos não conseguem compreender isso. Se você perguntar para um cristão, você é salvo? Ele sim, eu sou salvo, porque um dia eu aceitei Jesus como meu Salvador, Ele entrou no meu coração, transformou minha vida, e agora eu sou uma nova criatura. Aleluia. Mas se você perguntar a Ele, você crê que Ele cura as suas enfermidades, que Ele levou as suas enfermidades? Se Ele estiver enfermo, Ele até vai dizer que crê. Mas se a enfermidade for agravante, se for algo persistente, aleluia, Ele vai duvidar. E é comum nós duvidarmos. João Batista duvidou de Jesus. João Batista recebeu a revelação de Deus de que o Espírito Santo desceria sobre aquele a quem ele fosse batizar, e ele era o Cordeiro de Deus. E João Batista viu isso. Mas chegou um momento lá na prisão que ele chamou alguns discípulos deles e disse assim: olha, vão até onde Jesus se encontra e pergunte para ele: tu és aquele que nós esperamos, ou há de esperar nos outros? E Jesus então começou a curar os enfermos, libertar as pessoas, expulsar os demônios, levantar paralítico, fazer maravilhas. Depois disse para aqueles discípulos de João: vão e diga a João, os cegos veem, os coxos andam, os paralíticos, aleluia, são restaurados, e aos pobres é pregado o reino dos céus, aleluia. Então a dúvida, ela surge, e como no princípio dessas campanhas nós temos falado, ela é o maior obstáculo à nossa fé. E nós temos então que se apegar ao que a palavra de Deus diz, em Hebreus capítulo 11, e versículo 6, que todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Aleluia. Temos que ter isso arraigado em nós, em nosso coração, impregnado na nossa alma. Nosso espírito tem que sorver isso. Aleluia. Todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Se não for assim, meus irmãos, por que então estamos seguindo esse livro? Por que então estamos aqui? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você entenda isso. Essa dor, aleluia, que muitos podem sentir na enfermidade, ela não é o seu destino. Talvez você aí da internet esteja nos assistindo, tenha acompanhado esse trabalho. Veja, a dor, ela não é o seu destino. Aleluia. Essa enfermidade não é a sua identidade. A cruz já garantiu a esperança para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus. Se você se sente cansado, se está enfermo, se está emocionalmente quebrado, se sente o peso na alma, então eu convido você a vir à cruz. Aleluia. A vir aos pés da cruz e depositar a sua dor ali na cruz.
render-se aos pés da cruz e creia que Jesus, Ele cura, Ele restaura e Ele transforma. Aleluia! Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero que você entenda algo essencial. Veja, a cura divina não acontece apenas no campo físico. Entenda isso. A cura divina, ela não acontece somente no campo físico. Ela toca dimensões profundas na nossa existência, como espírito, alma e corpo. Aleluia. Muitos pedem cura no corpo, mas continuam presos. Entenda isso. Veja o porquê muitos não recebem a cura. Veja, muitos pedem cura para o seu corpo físico, mas continuam presos a padrões antigos, limitados por crenças erradas. Aleluia. Dominado por pensamentos de derrota e reféns de uma mente moldada pelo sofrimento e as experiências negativas do passado. Muitos estão presos a tudo isso, a padrões antigos, limitados por crenças erradas, dominados por pensamentos de derrota e reféns de uma mente moldada pelo sofrimento e experiências negativas do passado, e não recebem cura. Aleluia. Porque essas fortalezas estão enraizadas na sua mente. Entenda, a Bíblia nos mostra que Jesus não apenas cura o nosso corpo, Ele ressignifica, ou seja, a nossa identidade, restaura a esperança e transforma a nossa forma de pensar. Aleluia. Você compreendeu isso? Jesus, Ele não apenas cura o nosso corpo, Ele nos traz então uma ressignificação de identidade, como aquela mulher do fluxo de sangue, que não podia se aproximar da sociedade, era rejeitada, desprezada, como aquele leproso que chegou a Jesus, se prostrou e disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode curar-me. Era rejeitado pela sua família, pela sociedade, pela religião, por qualquer pessoa, e tinha que andar gritando quando visse alguém: imundo, 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 não se aproximem. Jesus, Ele restaura a identidade da pessoa. Aquela mulher do fluxo de sangue, que todos rejeitavam, Ele a chamou de filha. Aleluia. Ele a chamou de filha, dando a ela, aleluia, uma identidade. Chamou ela de filha, restaurou a esperança dela e transformou a forma dela pensar. Aleluia. Aleluia. A cura, ela começa quando compreendemos que não somos definidos pela dor, não somos prisioneiros do diagnóstico, não somos escravos das nossas limitações. Aleluia. Quantos não deixam ser definidos pela dor? Porque no momento em que a doença se agrava, aleluia, a nossa mente, ela já é propensa a tropeçar, já é propensa a errar, e já é propensa para pensar o pior. E o inimigo, sabendo dessa nossa fragilidade, ele se aproveita para lançar as setas malignas na mente dessa pessoa, aleluia, e dizer para ela
você está sentindo essa dor, ela não vai passar tão fácil. Não vai. E a pessoa então desiste de lutar com aquela enfermidade, com aquela dor, através do que está escrito na palavra de Deus, usando a palavra de Deus, aleluia, como escudo da fé, para lutar contra aquela enfermidade, contra aquela dor, contra algo que esteja no seu corpo, destruindo a sua saúde, tanto espiritual, tanto como física e emocional, aleluia. E ela se entrega. Ela se entrega. Nós não somos prisioneiros do diagnóstico, mas muitos têm feito prisioneiros. O médico diz: olha, o seu caso é grave. O seu caso, nós já tentamos de tudo que podíamos, mas só um milagre agora. E ele ainda dá dica, só um milagre. E tem alguns que pegam a dica, mas tem muitos que ficam só com o diagnóstico. O médico disse que não tem jeito, mandou eu para casa para morrer. E começa então a se lamentar, a desistir de tudo, a se entregar à doença. Aleluia. Nós não somos prisioneiros do diagnóstico. Nós não somos escravos das nossas limitações. Aleluia. Nós temos que entender isso. Você, meu amigo, tem que entender isso. Você não pode se definir pela dor que sente. Você não pode ser prisioneiro de um diagnóstico. Você não pode ser escravo da sua limitação. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque você é um filho amado de Deus. Entenda isso. Você é um filho amado de Deus, chamado para viver a plenitude do seu propósito. Deus nos chamou para viver a plenitude do seu propósito. Aleluia. Quantos testemunhos não temos de pessoas que estavam nas últimas, e lá do fundo do seu coração, da sua alma, encontraram forças para dizer a Deus: aleluia, se tu, aleluia, restaurar a minha saúde, se tu me curar deste mal que está destruindo o meu corpo físico, se tu me curar deste câncer que está me destruindo, desta moléstia, eu vou pregar o teu evangelho por todo este mundo. Aleluia. Quantos não tem feito assim? Quem já ouviu o testemunho da Darlene Glória? Me veio ela aqui na mente nesse momento. Já ouviu, pastor? Darlene Glória era uma atriz da Globo, muito famosa, muito bonita, e sua carreira estava indo assim de vento a popa, fazendo muito sucesso, muitos contratos, muitos comerciais, filmes, jovem, bonita, e um dia nasceu um carocinho no rosto dela. No outro dia aquilo já estava maior, e o dia foi passando, de repente aquilo virou uma laranja no rosto daquela jovem bonita. Um câncer terrível. Dizem que foi como um daqueles que matou o cantor Leandro. E ela disse que era do tamanho de uma laranja e estava morrendo no hospital. Estava ali morrendo no hospital. E quando ela percebeu que ela ia realmente morrer, ela então reuniu todas as suas forças, buscou lá no profundo da sua alma e clamou, aleluia, aquele que a Bíblia fala: eleva os meus olhos para os montes,
De onde me virá o socorro? Aleluia! O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! Ela então clamou sem conhecer a Deus. Mas ela disse: Deus, se tu existe, se tu me curar deste mal, eu vou sair por aí falando da tua palavra para todo mundo. Ela disse que só se lembrou de uma coisa. Ela escutou os vidros das janelas do hospital estourarem e ela adormeceu. E quando ela acordou, aquilo tinha sumido do rosto dela. E ela então cumpriu o que ela falou para Deus. Começou a pregar o Evangelho, aceitou Jesus e começou a testificar, aleluia, do Cristo ressurreto. Aleluia. Então entenda, muitos creem no Cristo ressurreto, mas têm dificuldade de crer no que a cruz conquistou para si ali, aleluia, naquele Gólgota, naquela via dolorosa. O que Ele nos conquistou, amigo. Se Ele suportou apanhar de uma multidão de soldados, se Ele suportou aquelas chicotadas terríveis que dizem que na ponta daquele chicote tinha osso com um pedaço de ferro, aleluia. As suas costas ficou toda dilacerada, seus ossos expostos, e ainda colocam aquela cruz sobre ele, e ele sai caminhando naquela via dolorosa, aleluia. Caiu algumas vezes, porque ele, como homem, ele experimentou os limites da humanidade. Deus! E caiu com o peso daquela cruz sobre ele. Estava irreconhecível. A Bíblia diz que não fazíamos menção dele. Era irreconhecível. Se ele suportou aqueles 600 metros até o Gólgota, e se ele suportou aqueles cravos, aleluia, nas mãos e nos pés, a coroa de espinho, a vergonha de estar nu naquela cruz, se ele suportou ficar ali 6 horas pendurado ali, 6 horas, porque você vai se entregar a mim? Porque você vai deixar a dor, aleluia, roubar a esperança da palavra de Deus no seu coração? Porque é ela que pode curar o teu corpo físico. Aleluia. Comece a confessar a palavra. Comece a ler textos que falem, aleluia, da sua cura. Glória a Deus. Ele, aleluia, lhe chamou de filho amado. Ele nos chamou para vivermos a plenitude do seu propósito. Por isso que, preste atenção ao que eu vou dizer agora. Existe um campo aonde, aleluia, as maiores batalhas acontecem. E esse campo é a nossa mente. Aqui está a batalha. Você entende quando Paulo fala: o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito, querendo conquistar esse campo. Aleluia. É a nossa mente. É na mente que a fé é fortalecida, ou é na mente que a fé é vencida. Aleluia. É na mente que a promessa de Deus encontra espaço, ou ela é sufocada pela dúvida. Por isso, antes
de falarmos de manifestações ainda maiores de cura divina, precisamos entender: se o coração crê, mas a mente continua presa, a pessoa até deseja viver a cura, mas não consegue experimentar a plenitude dela. Aleluia. Aí entramos num princípio espiritual poderoso. A cura que permanece, a fé que amadurece e a vida que realmente muda, nasce em uma mente renovada pela verdade do que está escrito na palavra de Deus. Você entendeu isso? A cura que permanece, a fé que amadurece, é a vida que muda, que realmente muda, ela nasce em uma mente renovada na verdade daquilo que está escrito na palavra de Deus. Glória a Jesus. Se você não entendeu, eu vou te dizer, Isaías 53, 4 e 5. Ele tomou sobre si a sua dor, a sua enfermidade, levou sobre ele. Se ele levou a sua dor e a sua enfermidade, você não precisa levar essa. Você não precisa levar essa dor e essa enfermidade. Você tem que crer no que está escrito. Tem que levar a Deus o que está escrito em oração. Deus, eu estou sofrendo com essa dor, eu estou sofrendo com essa enfermidade, mas essa enfermidade ela não é minha, ela está ilegal no meu corpo, porque está escrito neste livro, e este livro é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, Jesus disse, mas a palavra dele não passará. Aleluia! Por isso eu estou orando a ti, Deus, a palavra que Jesus disse que não passará. Você está entendendo isso, meu amigo? Você está entendendo isso, meus irmãos? Aleluia. Aleluia. Você tem levado essa palavra a Deus em oração? Aleluia. Muitos não recebem porque não encontram forças, porque se deixam dominar pela circunstância, pela dor, pelo que sentem, pelo que veem, e a fé, aleluia, não agrada a Deus. Então, a cura, ela nasce de uma mente renovada pelo que está escrito na palavra de Deus. Mente renovada é o terreno aonde a cura floresce. Entenda isso. A mente renovada é o terreno aonde a cura floresce. Estou concluindo. A palavra de Deus declara: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Aqui Paulo revela um segredo espiritual profundo. Veja, existem dois caminhos diante de nós. Primeiro, conformação. Paulo diz: olha, não vos conformeis com este mundo. Segundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então tem dois caminhos diante de nós. Aleluia. Primeiro, conformação, que é o mesmo que aceitar os limites do mundo, da dor, do trauma e das circunstâncias. Esse é o caminho, aleluia, que muitos aceitam. Aceitam os limites que este mundo impõe, aceitam a dor, aleluia, e aceitam o trauma, a circunstância, o diagnóstico, e não lutam, não perseveram, aleluia. E o segundo caminho é transformação, que é igual permitir que Deus mude a nossa forma de pensar, de sentir e de viver. Aleluia. Entenderam isso? Essas duas verdades profundas que Paulo nos ensina, aleluia, nesse versículos 12, nesse capítulo 12, 2.
A conformação, que é o mesmo que aceitar os limites do mundo, aquilo que o mundo nos impõe, e aceitar a dor, aceitar os traumas, aceitar as circunstâncias, aceitar o diagnóstico, aceitar a morte como destino final. Aleluia. Mas o segundo caminho, aleluia, é permitir que Deus mude a nossa forma de pensar, de sentir e de viver. A fé não é apenas um ato espiritual, ela é também um processo de reprogramação da mente pela verdade do Evangelho. Aleluia. Aleluia. Você entendeu isso? Glória a Deus. A fé, ela não é apenas um ato espiritual, ela é também um processo de reprogramação, aleluia, da mente pela verdade do Evangelho. Aleluia. Quando a nossa mente é renovada, a incredulidade ela perde a força. Quando a sua mente é renovada, o medo perde a voz. Quando a sua mente está renovada, o passado perde autoridade. E o poder de Deus encontra espaço para operar a cura, o milagre na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que, aleluia, creem com uma mente renovada. A cruz não apenas perdoa pecados. Muitos creem que somente perdoa os pecados. Aleluia. Não, ela não perdoa somente os pecados. Ela redefine a nossa identidade. Somos filhos amados de Deus. Aleluia. Criados para um propósito neste mundo. Aleluia. Ela restaura a nossa dignidade, como fez com a mulher do fluxo de sangue, com aquele leproso, aleluia, e ela inaugura uma nova realidade para nós. A cura divina, ela não é apenas um milagre que acontece, não, ela é um estado de consciência espiritual, uma mente alinhada com o coração de Deus. Aleluia. Aleluia. Você entendeu isso? Veja isso, a cura divina não é apenas um milagre que acontece, não, ela é um estado de consciência espiritual, aonde a sua mente tem que estar alinhada com o coração de Deus. Aleluia. Aleluia. A cura ela começa, como eu disse, nos princípios dessas campanhas. Quando você compreende que é da vontade de Deus curá-lo. Mas como eu vou saber que é da vontade de Deus me curar? Basta olhar para Jesus. Basta olhar para Jesus. A Bíblia diz em Romanos, esqueci o capítulo, diz lá em Romanos que ele foi ungido com o Espírito Santo. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Então, nós vemos que a vontade de Deus está revelada em Cristo Jesus, o qual andou curando todos os oprimidos do diabo e curando todas as enfermidades e moléstias. Então, nós vemos que a cura é da vontade de Deus, porque Cristo revelou a vontade dele. Quando aquele leproso disse: se quiseres pode me curar, Jesus prontamente disse a ele: eu quero ser curado. Tocou nele e ele ficou curado. Aleluia. É a vontade de Deus. Mas muito ainda não compreende que Deus estava em Cristo realizando as obras que ele fazia. E muitos ainda continuam dizendo: se for da vontade de Deus, ele pode me curar. Um dia, se Deus quiser. Essa é a mente limitada. Um dia, se Deus quiser, ele pode me curar. Então essa mente, ela não está alinhada, aleluia, com o coração de Deus. Ela precisa ser alinhada com o coração de Deus. Aleluia. Aleluia. Por quê? Porque onde a mente é renovada, a fé ela floresce. E onde a fé floresce, a cura se manifesta. Amém? Aleluia.
Gostaria que vocês se colocassem de pé. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eu quero que você feche seus olhos agora. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, Glória a Jesus. Aleluia. Cai. aumente só um pouquinho só. Glória a Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Aleluia. Se você deseja cura, e eu estou falando com você também pela internet, não somente com os que estão aqui. Preste atenção. Aonde você estiver, se você está enfermo, feche os seus olhos aí. Aleluia. Se você deseja cura, seja ela física, emocional ou espiritual, se você reconhece, você pode dizer agora aí: eu preciso que minha mente seja renovada. Diga isso. Eu preciso que a minha mente seja renovada. Aleluia. Eu preciso ser livre de pensamentos de derrota. Aleluia. Eu preciso que Jesus toque hoje na minha realidade. Glória a Deus. Aleluia. Se você consegue falar essas palavras do fundo do seu coração, então hoje é a noite de decisão para você. Eu vou te pedir uma coisa, e eu não quero que você tome isso como uma indignação, como fez Naamã, que a Bíblia menciona que era leproso, e quando soube que havia um profeta em Israel que curava os enfermos, ele então foi lá, e quando ele chegou próximo da casa do profeta, o profeta disse para o seu discípulo: vá lá e diga a ele mergulhar 7 vezes no rio e ele vai ficar curado. Glória a Jesus. Mas quando ele recebeu aquela notícia, ele se indignou, porque o rio Jordão era um rio barrento, e onde ele morava tinha rios com águas claras, cristalinas, e ele ficou indignado. Então eu vou te pedir uma coisa, e por favor não tome isso como uma indignação, como fez Naamã. Se você puder, aonde você estiver, ponha as suas mãos sobre a cabeça agora, com os olhos fechados, e diga: Senhor Jesus, eu submeto a minha mente a Ti. Aleluia. Eu submeto minhas emoções, meu passado, minhas dores, minhas memórias, meus medos. Renova a minha mente. Quebra toda a fortaleza, Senhor, do diabo que possa estar arraigada na minha mente. Destrói toda mentira, e que a Tua verdade venha governar a minha vida. Diga assim: eu recebo cura, eu recebo restauração, eu recebo vida, em nome de Jesus. Aleluia. Continue ainda com seus olhos fechados. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus eu declaro cura, Senhor, sobre cada vida aqui presente, e também dos que estão pela internet nos assistindo. Eu declaro libertação sobre cada mente. Eu declaro restauração sobre cada coração nesta noite. Aonde havia medo, Pai, que entre a fé. Aonde havia mentira, que entre a verdade. E aonde havia doença, que entre a cura. Em nome de Jesus. Que o Teu Espírito toque, Senhor, agora. Que o Teu Espírito cure. Que o Teu Espírito restaure. Que o Teu Espírito transforme, Senhor, essas pessoas com o mesmo poder que Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos.
Eu te suplico, olha para esses que estão sofrendo agora, com alguma enfermidade, com alguma dor, com algum diagnóstico, Senhor, aleluia, Senhor, que o médico deu desfavorável, essa mente aflita. Ah, Pai, olha para essa mãe que sofre com seu filho, olha para o Nicolas, olha para aquela menina, Senhor, que eu vi no vídeo, que também tem o mesmo problema do Nicolas. Ah, Pai, nós não estamos aqui brincando. Nós não estamos aqui brincando de ser crente. Não. A tua palavra é a verdade, Jesus disse. E tu disseste na tua palavra, aleluia, que ela é como chuva, Senhor, que cai na terra e rega a terra e produz, Senhor, aquilo pelo qual ela foi enviada. E ela produz, Senhor, pão para aqueles que, aleluia, semearam. A tua palavra é a verdade. Ela não é mentira. Nós temos pregado a tua palavra. Olha para essas pessoas que estão sofrendo agora. Renova essas mentes para que possam crer na tua palavra. Renova agora, Espírito Santo. Vem agindo com a tua unção agora de poder. A mesma unção que restaurou Jesus Cristo, que vivificou Jesus Cristo, que trouxe Ele dos mortos. Aleluia. Age agora na ser curado, ser restaurado agora na mente, aleluia. Ser curado no corpo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Você se tirar oferta, se alguém trouxe oferta, faça isso agora. Aleluia. A palavra foi pregada. Nós temos falado aqui que o evangelista Pedro, ele traz uma forma diferente, né, de cura, porque ele traz o entendimento para a gente entender a palavra e reivindicar a palavra. E sabemos que é uma forma sublime de você entender que a palavra que é pregada é textos bíblicos e você pode orar a palavra. E dizer assim: Senhor, está escrito na tua palavra o que foi pregado, que aconteça na minha vida. Aleluia. Porque o que a gente faz em outras áreas pode ser feito também na cura. Então é isso que está sendo ensinado aqui esses dias, sobre a cura e libertação. Glória a Deus. E nós temos aqui orado também pelo Alessandro e a esposa Simone. É dia que tem que aparecer. Eu acho que é dia 16 que ele vai ser atendido. Esteja orando por ele. Ele está com câncer, foi diagnosticado, ele tem dia que está melhor, tem dia que está mais abatido. Os irmãos sabem que câncer é uma doença que ele tira a imunidade da pessoa e também deixa a pessoa, como é que fala assim, mentalmente muito debilitada, né? O psicológico da pessoa cai. Então os irmãos orem. A esposa dele sai para trabalhar e é cuidadora de pessoa maior, de pessoa de idade, às vezes fica 2, 3 dias fora de casa, ele fica em casa sozinho. Então tem muitos trabalhadores que está pesando nisso. Mas eu estou falando para os irmãos sentirem a dor deles e orar por eles com intensidade, amém? Fiquemos em pé, já foi orado. Eu vou estar apenas a bênção apostólica. Aleluia. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós e todos digam Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? ninguém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de
de Jesus. Amém. Deus que abençoe a todos em nome de Jesus. Você que está aí na internet, Deus te abençoe também em nome de Jesus. Amém. Os visitantes, Deus te abençoe e volte sempre. Aleluia.